Olá pessoal, satisfação estar com vocês nesse 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado com o tema do Produtor à Mesa. É uma satisfação estar nesse momento com uma receita muito bacana, tarte tatin. É uma receita francesa que nada mais é que torta de maçã. Temos aqui a maçã, né? Valorizar o nosso agricultor, fazer esse momento um momento de alegria, descontração e de muito sabor. Eu sou professora docente do Senac Gramado, trabalho tanto na área de confeitaria e curso de cozinheiro. Um abraço a todos que estão participando neste momento, vai ser uma satisfação deixar essa receita com vocês. Lembrando que o nosso festival vai do dia 1º a 12 de outubro. Gente, então assim, ó, como vocês podem ver, né, estamos com nossos insumos todos aqui à mesa. É importante, antes de toda e qualquer receita, começar com mise en place. Mise en place é um termo francês onde a gente coloca mesa posta, mesa em ordem. Eu sempre falo muito com os meus alunos, a gente gosta de priorizar, né, esse momento. Antes de começar toda e qualquer receita, é importante que nosso mise en place esteja pronto. Para quê? Para não ficar perdida, para não começar uma receita. Será que eu peguei a farinha? Será que eu coloquei já o sal, o açúcar, né? Lembrando que é uma dica, não é uma regra na cozinha, na gastronomia, mas toda sobremesa é bom ter um toquezinho de sal, só para aguçar o nosso paladar, né? Não estranhe, porque não é um toquezinho de sal, eu não vou pegar uma colher de sopa de sal e colocar. É só uma pitadinha, aquela leve pitadinha, né? O charmezinho que o pessoal faz na hora de colocar o sal, né? O pessoal vai lá e gosta de fazer um charmezinho, né? A gente vê vários programas, reality show de gastronomia, enfim. Eles vão lá e dão uma pitadinha, o sal, faz aquele churrasco, né? Virou um meme, coloca aquele toquezinho de sal. Só para abrir o nosso paladar. Eu já vou começar dando a receita para vocês. Vão tomando nota, por favor. Como vocês podem ver, eu já tenho uma massa pronta aqui. A massa que eu vou executar com vocês, eu já deixei pronta. Por quê? Porque é uma massa amanteigada. Quanto mais trabalhar com as mãos, o calor da nossa mão vai passar para a massa. Eu tenho aqui na geladeira a manteiga que está gelada já. Então, vou passar a receita, vocês vão tomando nota. Quem quiser acompanhar, fazer junto comigo aí em tempo real, pode ficar à vontade, pode fazer também. Eu vou passar em quantidade de gramas e ml, e também pode reverter, porque se você não tem uma balança em casa, você pode utilizar a xícara, né? Então, confeitaria, principalmente a parte de confeitaria é precisão, é trabalhar com a gramagem, gramatura de forma correta. Se na receita pede 240 gramas de farinha de trigo, não é 233, é 240, certo? Vamos tomar nota então. Eu já tenho aqui uma farinha de trigo que está peneirada, 240 gramas de farinha de trigo. Se for xícara, é uma xícara padrão. Lembrando que xícara é xícara, não é aquelas canecas grandes de café, é uma xícara padrão. 240 gramas de farinha de trigo. Eu vou usar 130 gramas de manteiga gelada. A minha manteiga está na geladeira, daqui a pouco eu vou cortar ela em cubinhos pequenos. Porque se eu cortar a manteiga e deixar ela parada aqui, né, pode ser que, se você está hoje acompanhando um exemplo, lá em São Luís do Maranhão, calor. Aqui em Gramado, o tempo a gente bem sabe que um dia é frio, um dia é chuva, do nada amanhece uma cerração, abre o sol, né? Então o tempo interfere muito com a manteiga. Aqui vai ser 130 gramas de manteiga em cubos gelada, 100 gramas de açúcar confeiteiro. Eu estou usando o confeiteiro que ele tem um toquezinho de amido, mas não necessita ser confeiteiro, tá, gente? Ah, eu não tenho açúcar de confeiteiro, posso usar o açúcar cristal? Pode usar o cristal, ele é um pouco mais granulado. O francês utiliza muito o açúcar cristal. Se não tem confeiteiro, pode ser o açúcar cristal. 100 gramas de açúcar, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha, gente, é só aqui, ó. É só uma pitadinha mesmo. Uma unidade de ovos, tá? Estamos aqui usando ovos caipiras, valorizando o produtor. O tema do Festival de Gastronomia é do Produtor à Mesa, né? Ah, prof, eu não tenho ovo caipira em casa. Ok, pode ser o ovo
tradicional, ovo branco, ovos vermelhos. No caso aqui, nossos ovos são ovos caipiras, para valorizar o tema do nosso 12º Festival de Gastronomia. E o ovo em temperatura ambiente, sempre, tá? Se tá na geladeira, tira da geladeira e deixa ele em temperatura ambiente. Como eu falei, já tem uma massa aqui pronta. A tarte tatin é uma torta francesa com uma técnica da massa amanteigada, a massa sablé. Temos, sucré, temos a sablé, a sucré e a brisée, tá? Sucré é a qual eu utilizei aqui. Ela leva mais açúcar do que as outras receitas. Por exemplo, eu posso utilizar essa massa para fazer uma quiche? Gente, é o que eu sempre gosto de falar com meus alunos, deixo eles livres. Mas, geralmente, para fazer uma quiche ou uma empada, a gente usa a massa brisée, que é uma massa amanteigada, porém mais salgada. A sucré é uma que tem grande quantidade de açúcar, é a qual eu vou utilizar agora. A tarte tatin é uma receita, de uma das receitas da gastronomia que conta-se a lenda, reza-se a lenda, que ela deu errada. Eram duas irmãs, uma cuidava da cozinha e a outra atendia o público do hotel. E não sei se é papo de cozinheiro, mas o pessoal de cozinha gosta muito de conversar, né? Certa manhã, a Carol deixou a cozinha de lado e foi atender o público do hotel. Conversa vai, conversa vem, esqueceu da sobremesa para o almoço. O que ela fez? Correu para a cozinha, começou a fazer a torta de maçã, que é a tarte tatin, que nós vamos utilizar. Foi lá, colocou na frigideira e esqueceu, colocou a massa por cima. É uma torta invertida. Então, a maçã, nós vamos começar pela base da torta. Caramelar, uma frigideira de preferência, tá? E aqui, ó, frigideira com um cabo que vá para o forno, um cabo de inox ou um cabo de aço mesmo. Porque nós vamos colocar essa frigideira diretamente no forno. Se for um cabo de plástico, já não vai dar certo, tá? Ah, mas eu não tenho, eu posso usar uma forma normal, um fundo removível? Pode utilizar, mas a história clássica da tarte tatin foi utilizada na frigideira, certo? Essa é um pouquinho da história dessa receita, assim como várias receitas na gastronomia que deram errado, né, e no fim foram sucesso. Não que tenha sido um erro essa receita, mas ela esqueceu de colocar a massa, que geralmente a gente costuma comer a torta com a massa por baixo. E aí, o que aconteceu? Colocou a massa por cima e tudo certo, ok. Gente, receita já passei para vocês, depois vai estar na descrição também. Qualquer dúvida pode ir perguntando. Vou deixar também com o pessoal do comercial a receita no Facebook do Senac Gramado. Pode ali, né, seguir, visitar nossas páginas, redes sociais, Instagram, Senac RS, né? Quando for colocar uma publicação, coloca lá hashtag Gramado, Senac Gramado. Facebook, Senac Gramado, vai ter descrição. Todas as fotos, o preparo, passo a passo vai estar ali para que vocês possam acompanhar. Certo? Modo de fazer. Vamos começar então pelo modo de fazer. Lembrando que mãos de cozinheiro, mão de confeiteiro sempre higienizada, tá, gente? Ainda mais nesse momento aí que um dos focos principais é a higienização das mãos. Sempre, sempre, sempre. O que eu vou fazer aqui? A massa, como eu disse, já está pronta, mas eu vou fazer a massa com vocês para que vocês possam acompanhar o passo a passo da massa. Como eu disse, a manteiga tem que estar sempre na geladeira. Ela tem que estar gelada, tá? Sempre manteiga sem sal. Que marca utilizar? Gente, aqui tem, tá? A gente não está aqui para falar de marca, de propaganda. Só para enobrecer o nosso 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, com o tema do produtor à mesa. Lembrando que os dias do festival, do dia 1º ao dia 12 de outubro. Mais uma dica para vocês, pessoal. Aqui nessa manteiga, nós temos umas barrinhas aqui que vai mostrar a gramagem. Se tu não tem a balança, eu vou querer 130 gramas. Então, aqui eu tenho 25, 50, 75, 100, 125, até chegar nos 200 gramas. Então, como eu tenho a balança, mas eu vou pesar igual, tá? Pra gente não se perder. A gente coloca aqui na balança, dá uma tara para tirar o peso total. Tem 120, mais um pedacinho
Como eu falei, né? A gastronomia, a gente tem que trabalhar com precisão. Tira um pouquinho e assim a gente segue até chegar no peso exato de 130 gramas, conforme eu tenho aqui. Lembrando que eu falei que a manteiga tem que estar sempre muito bem gelada. Eu vou cortar ela em cubos pequenos, tá? Utilizando uma faca de corte. Não precisa ser uma faca grande como essa, certo? Sendo faca, tá ok. Todo cuidado é pouco, porque se a faca estiver cega, a faca também corta, tá, gente? Quanto menor o corte aqui, para nós vai ser melhor. Coisa que eu sempre falo, né? Não é uma regra, tá, gente? A gente trabalhar com luva. É o que eu disse, as nossas mãos precisam estar sempre higienizadas. As luvas a gente utiliza na cozinha só quando a gente tem ali um cortezinho, um machucadinho de leve, certo? Então, a gente utiliza a luvinha. Ó, pequenos pedacinhos. Eu vou cortar esta manteiga, 130 gramas. E essa manteiga vai voltar um pouco para a geladeira, enquanto depois eu coloco os demais ingredientes. Se é um dia de muito calor, a manteiga derrete muito fácil. Vamos colocar aqui nessas lindas louças da Oxford, né? A gente pode escolher tantos pratos, ó. Eu peguei o primeiro, porque qualquer um que eu pegar vai estar bem escolhido. Eu abaixei e peguei, tá? Então aqui nós temos um prato lindo, maravilhoso da Oxford. Sempre aí com a gente no Festival de Cultura e Gastronomia. Como eu disse, tá? A manteiguinha está aqui. Eu vou voltar ela para a geladeira, porque eu quero trabalhar com ela bem gelada. Calor das mãos vão passar para a massa, então a gente tem que ter essa delicadeza no trabalhar com a manteiga. Colocamos aqui na nossa geladeira. Vou guardar também aqui. Como eu disse, já tinha tudo pesadinho ali, certo? A minha farinha já está aqui, a quantidade de 240 gramas, qual eu passei para vocês. Açúcar. Estou usando aqui açúcar de confeiteiro. Não é regra utilizar o açúcar de confeiteiro, mas como tem, a gente vai utilizar. Se tiver o açúcar refinado, pode ser açúcar cristal. Muitas vezes perguntam, posso usar o açúcar mascavo? Tem receitas que combinam bem, que casam bem. Lembrando que o açúcar mascavo ele tem um tom mais escuro, marrom, mais dourado e pode interferir na coloração da massa. E o sabor também é outro, né? Ele puxa mais ali pro sabor da cana. Ó, só um toquezinho de sal, tá? Ah, mas aí a prof falou que tem que deixar a manteiga na geladeira. Ela colocou agora 3 minutinhos. Pode ser, só os 3 minutinhos. Eu não sei de que cidade você está, né? Vamos supor que vocês façam essa receita lá em Goiás, 42 graus. A manteiga fica aqui, quase vira manteiga de garrafa, tá? Ó, colocamos aqui então, eu vou pegar mais um ramecanzinho aqui, para já separar os meus ovos. Lembrando que a gente nunca quebra os ovos direto na massa, porque o ovo pode estar estragado, danificado, a gente vai perder a nossa receita. Então, pega os ovinhos aqui, vamos sempre quebrar ele diretamente num bowl, aqui. Ovos perfeitos, lindos, coloração dele, ó. Valorizar o nosso produtor, já que o nosso tema desse 12º Festival de Cultura e Gastronomia é do produtor à mesa. Queridos, então aqui, farinha de trigo, açúcar confeiteiro, uma pitadinha de sal. Vou pegar aquela manteiga, vou colocar aqui e vou começar a trabalhar com as pontas dos dedos. É exatamente isso, tá? Com paciência, porque exige paciência, né? Não é só fazer no modo louco, como eu digo, vamos fazer de qualquer jeito, rápido, não. É com paciência, tá? Aqui a gente vai pegar as mãos. Nós vamos esfarelar esta manteiga, agregar com a farinha de trigo. A gente vem aqui pacientemente, pode utilizar as duas mãos. Nesse momento eu vou só com uma. De início ela vai ficar uma massa esfarelada, mas é isso. Mas a textura depois vai ficar
como aquela ali. Se quiser, gente, fazer essa massa um dia antes, como eu fiz, perfeito. A massa vai descansar, porque nesse momento que nós estamos fazendo, trabalhando com a farinha de trigo, vai estar ativando o glúten da farinha de trigo. Então, a gente deixa a massa descansar na geladeira, tá? Ó, vamos esmiuçando aqui, pacientemente. Nossa farinha. Lembrando que essa aqui é uma receita francesa e é a técnica da massa sucré. E esse processo que eu estou fazendo, ele é... Temos duas técnicas. A cremagem. Uma vez perguntaram, cremagem, a gente vai cremar alguma coisa? Não. Porque cremagem remete a um creme, tá? Então, a gente está fazendo a técnica sablagem, que ela é um termo de, a gente usa como se fosse uma areia de praia. A gente vai mexendo aqui, ela vai ficar bem uma textura ponto de areia. Comecei a esmiuçar aqui, colocar outras mãos. A outra mão, no caso. Mais uma dica, tá? Aquele ovinho que está ali, lindo, aquela cor maravilhosa, nós vamos quebrar um pouquinho a gema, dar uma leve batida para massa não ficar com aquelas pigmentações, uma parte mais amarela, laranja e a outra não. Então a gente pega ali com o auxílio de uma colherzinha ou um garfo, né? No caso aqui é uma colher, ó. Trabalhar com farinha é isso, viu, gente? Não adianta, gente, ó, só quebra aqui. Vamos mostrar aqui. Você que está em casa vai estar acompanhando, vendo esse momento, essa receita. Uma torta francesa. Ó, a gente quebra aqui um pouquinho, bate. Só para facilitar. Não é para fazer uma gemada ou espumar, nada. Só para quebrar mesmo e misturar a clara com a gema do ovo. Feito isso, ó, coloco aqui na nossa receita. Agora sim, continuo trabalhando ainda com as minhas mãos. Sempre as mãozinhas bem limpas, viu? Ó. Agora ela fica mais maleável, fica mais molezinha, melhor pra gente trabalhar. Tempo de preparo em torno de uns 20 minutinhos. Depois mais 20 minutos na geladeira, descansando a nossa massa. Aqui nós vamos ter que agregar toda essa farinha. Não vai ficar nessa textura quebradiça, tá? Ela vai ficar uma massa firme mesmo, como aquela que está ali, que logo mais eu mostro pra vocês. Aí você que está em casa fazendo essa receita, as maçãs ali já estão higienizadas, né? Antes de começar, a gente já higieniza as maçãs, deixa ela descansando. Aí a pergunta, que maçã eu utilizo, né? O que a gente tem em casa. Tem chefes que faz com maçã verde, fica muito bonita também. Ó, vocês estão vendo aqui que ela está começando a agregar, ó. Tá começando. Por que que eu digo que a manteiga tem que ser bem gelada? Quanto mais gelada, melhor, porque o calor das mãos vai passar para a massa e pode derreter. E a gente não quer uma massa derretida, a gente quer uma massa firme, ó. A gente vem com as mãos e vamos fazendo esse trabalho aqui. Mais uns 3 minutinhos, está ok. Se quiser virar essa massa na bancada, pode virar também, não tem problema, né? A gente trabalha, ó, já está quase no ponto certo. Eu vou fazer isso exatamente agora. Vou virar aqui na nossa bancada. Ó, a bancada está higienizada já. A gente dá um espacinho aqui e começa a dar uma leve sova na massa. Depois que a gente fez esse processo aqui, essa massa vai para a geladeira, tá? Ah, mas na correria, se eu quiser trabalhar com ela aqui, eu posso? Pode. Só que tudo tem um truquezinho, ela vai ficar um pouquinho mais crocante. Porque
como ela vai para o forno, se a massa está gelada, facilita o nosso trabalho. Ó, a massa já está aqui, viu? Olha a diferença. Vou mostrar para vocês a receita que eu fiz, a massa que eu fiz ontem e a que eu fiz hoje, ó. Tá vendo? E aqui, ó, não consigo, tá bem firme. Então, a vantagem de fazer a massa e deixar ela descansando é melhor, que vai dar mais crocância. Mas eu vou ter mais um trabalhozinho. Essa aqui é bem maleável para abrir no rolo. Já aquela ali vai demorar um pouquinho. Mas como nós temos aqui um rolo aqui embaixo, vai me ajudar. Como eu falei, ó, o que eu pegar vai estar bem selecionado, né, gente? O prato que eu pegar, vou estar muito bem servida, muito bem, obrigada. A Oxford sempre aí com a gente nesse festival de gastronomia. Agora vem para a geladeira. Enquanto isso, eu vou dar uma leve organizada aqui, né? Tirar esse excesso de farinha. A manteiga que ficou ali, para a gente dar sequência na nossa receita. Pessoal, então aqui ó, as nossas maçãs, como eu falei antes, higienizadas. Nós vamos tirar a casca dela, embora tenha algumas variações. Muito raro se vê uma tartatã com a maçã e casca. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos retirar o miolinho dela, tá? As sementezinhas aqui. Nós vamos descascar essas maçãs, né? Utilizando uma faquinha. Que tem em casa, pode ser. Essa aqui ela é prática porque é uma faca que a gente sempre utiliza nos nossos cursos. É um dos ingredientes, dos utensílios necessários, né, no curso de cozinheiro, é essa faca, né? Eu trabalho sempre com duas facas. Pode ser a faca chefe, que é uma faca dessa grande aqui, pode ser um pouco menor. E essa aqui, que é de legumes, é tornear. A gente fala que é para tornear os legumes. Ó, vamos retirar aqui a casca das maçãs. Como eu disse antes, pode ser também a maçã verde, pode ser. Truquezinho, ó, vamos pegar um limão, tá? E já colocar aqui, porque a gente não quer escurecer a maçã, nem oxidar a nossa maçã. Então, vamos fazer aqui como se fosse uma limonada. Ó, espremer bem os limões aqui, o limão, na verdade, né? Aqui. E ok. Vamos dar seguimento aqui, cortando, tirando a casca da maçã. É importante tirar essa partezinha aqui, como vocês estão vendo, as sementinhas e ok. Lembrando que o tema do nosso 12º Festival de Gastronomia é do produtor à mesa, valorizando o nosso produtos. Certo, pessoal? Temos aqui então as maçãs cortadas em gomos, né? Como eu mostrei antes, cortamos em 4, tiramos a semente dela e agora vamos partir para a base principal, tartatã, torta de maçã. A massa está ali na geladeira. Para fazer o recheio da torta, nós vamos utilizar 100 gramas de manteiga sem sal e mais ou menos 140 gramas de açúcar, uma xícara de açúcar. Ok? Vamos então aqui. Essa torta ela tem um preparo direto na frigideira, como eu falei para vocês. A gente vai dar uma leve caramelada no açúcar e na manteiga. Aqui não precisa ser tão pequenininha como eu usei antes. Ó, o açúcar vem aqui então, no fundo da forma. Colocar aqui esse remecando, lembrando de tirar sempre o peso dele. Ok. Vou pegar mais um pouquinho de açúcar, que eu acho que vai ser necessário. Estou utilizando açúcar cristal, tá, gente? Nesse momento.
ele é mais granulado. Ó. Aqui, quanto menos mexer, melhor. A gente só vai fazer nesse movimento aqui. Tem o sabor da manteiga e o sabor do açúcar. Como eu falei, a tartatã é uma torta invertida, torta de maçã. Depois eu vou pegar os gomos de maçã. Estou usando também que é a panela da Oxford, panela linda e maravilhosa. Ó, deixar derreter um pouquinho mais, fazer uma calda e vou colocar as maçãs com essa parte para baixo. Por quê? Porque no que eu vou virar a torta, que é invertida, os gomos vão ficar para cima, vai ficar mais bonito e mais atraente a nossa torta. Aqui vai dar uma leve caramelada. Lembrando, quanto menos eu mexer, ali vai ser melhor. Vamos colocar a manteiga na geladeira. E depois, enquanto vai cozinhando as maçãs, nós vamos abrir a massa para colocar nesta frigideira. Uma técnica que a gente usa bastante também é a técnica do plástico. A gente pode pegar aqui e enfarinhar a nossa bancada e abrir entre duas folhas plásticas para não ter contato com as mãos e abrir de forma mais segura e tranquila. Esperar derreter nosso açúcar aqui, começar a caramelização. Outra coisa que eu vou fazer também para acompanhar essa torta é uma torta quente que combina muito bem com sorvete ou com chantilly. Vou pegar uma nata, vou bater a nata e vamos servir com essa torta. Ó, começou a caramelização, né? Já mudou um pouquinho aqui a cor da nossa calda, ó. Tá vendo que ela já está um tom mais dourado. Vou deixar caramelar um pouquinho mais. E agora eu venho com as maçãs e começo a dispor na nossa frigideira. Como eu falei, os gomos vão ser virados para baixo, colocar uma do ladinho da outra. Muito cuidado nesse momento, porque a calda ali, o açúcar está bem quente e pode queimar as mãos, queimar os dedos. Ó. Colocando os gominhos. O importante é fechar toda a torta. Quantas maçãs eu estou utilizando aqui? Eu utilizei em torno de 7 maçãs. Tudo vai depender da tua frigideira. Se for uma frigideira maior, tu pode utilizar até 10 maçãs. Se for menor, essa aqui é um tamanho mediano. Então, gente, ó, não tem problema de dar uma leve remontadinha. Ok, enquanto vai cozinhando ali, a gente vai abrir a massa. Vou deixar o fogo um pouco mais baixinho. Aqui vai em torno de uns 10 minutos. Depende da quantidade das maçãs e os cortes das maçãs. Se for maçã pequenininha, menor que essa aqui, ela é mais rápida. Se for maçãs grandes, mais ali uns 12, 15 minutos no máximo. Pessoal, então aqui, ó, enquanto as nossas maçãs estão cozinhando, mais ou menos 10, 12 minutos. Ah, mas se eu não tenho como marcar, como é que eu vou saber? Vou pegar uma faquinha e vou apertar as maçãs. Lembrando que isso aqui tá quente, ó. Ela tem que estar macia, ó. Coloquei aqui, ainda está dura porque não está no ponto certo. Ó, vou colocando aqui, ajeitando. Deixar as maçãs cozinhando.
Deixar de ladinho. A minha massa está aqui, eu vou colocar a massa aqui. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com essa técnica de colocar 2 plásticos. Posso trabalhar só com farinha? Posso trabalhar só com farinha, mas eu prefiro esta aqui. Vou utilizar aqui um rolo. Se tu não tem o rolo, pode ser com uma garrafa de vinho, de vidro, qualquer garrafa que tu consiga abrir a massa, ó. Lembrando que o rolo rola. Eu vou dar aqui umas batidinhas de leve, não se assustem. Só para abaixar um pouquinho a massa, né? Não quero muito barulho, vamos então usar as mãos. Lembrando que ela, como eu falei, ela tá um pouco mais firme, certo? E agora a gente começa a abrir a massa. Ficou claro então que é uma massa invertida, porque essa massa vai cobrir a torta. E no que a gente for virar o prato, as maçãs vão estar por cima, ó. Vamos apoiar aqui e vamos abrir a nossa massa. Então, eu estou trabalhando com uma massa sucrê, né? Aquela vulgo massa podre que a gente utiliza, né? Eu sempre falo, brinco com os meus alunos. Ah, prof, é a massa podre? Olha, não, é a massa sucrê, a massa sablé ou a massa brisée, vulgo massa podre. A gente usa muito esse termo, né? De massa podre. Então, eu sempre falo dos nossos cursos, né? Como eu falei, sou professora do Senac Gramado. Ministro curso de cozinheiro e confeiteiro. Temos vários outros cursos também, né? Não só da gastronomia, mas eu sempre brinco. Eu vou vender o meu peixe, né? Temos oficinas de café da manhã, bolos e tortas, pizzas, preparos de hambúrguer gourmet, harmonização de cerveja, massas e molhos, carnes e molhos, e assim seguimos, né? Lembrando que o Senac não é só gastronomia, temos vários outros cursos também, informática, moda, beleza, guia de turismo, idiomas, podem conhecer ali. Fica bem no centro aqui de Gramado, Rua São Pedro. Quando isso tudo passar, venha conhecer a nossa escola. Lembrando que essa massa tem que cobrir esta frigideira, ó. Agora a gente pega aqui a faquinha, dá mais uma cutucadinha, não tá bom ainda, cozinhar um pouco mais. Se vocês forem ver, não precisa colocar água, tá? É só isso aqui mesmo. E vamos abrir um pouquinho mais aqui. Lembrando que não pode ser muito grossa, né? E nem muito fina. Então, a gente tem que trabalhar mais ou menos ali com uns 3 milímetros a 5 milímetros de espessura da massa. E é questão de gosto, né? Quem gosta mais da massa, nada mais que um biscoitinho manteigado. Essa massa aqui, ela está um pouquinho grossa ainda. Ó, se for ver aqui, dá para afinar um pouquinho mais a massa. Ó, a facilidade de trabalhar com o plástico. Pode ser também papel manteiga, se não tem isso aqui, essa bobina, a gente utiliza um papel manteiga. Enquanto cozinha as nossas maçãs, eu vou voltar essa massa para a geladeira. Só ver aqui, mas ela já está até sobrando. Vamos ver aqui. Ok, com certeza já está sobrando. Que nem eu disse antes, tá? Essa torta é uma torta quente que pode ser servido com sorvete ou com um chantilly. Eu vou fazer um chantilly. Temos que ter a nata, tem que estar sempre gelada. A gente bater ela. Temos aqui um bowl. Uma colher, a gente vai, vamos cortar aqui.
Com o auxílio das luvas a gente perde um pouco, né? O toque da mão. Ó, eu vou colocar toda essa nata aqui. Aqui tem 300 gramas de nata. Temos um chantilly, que é um creme com nata ou creme de leite fresco. E chantilly é quando tem adição de açúcar ou um doce. No caso, se eu quero fazer um creme fouetté, é um termo técnico também muito utilizado na confeitaria. O creme fouetté nada mais é que a nata ou o creme de leite fresco batido sem adição de açúcar, tá? Então, o que eu vou fazer? Como a gente já tem ali o doce da maçã, eu vou colocar só um pouquinho disso aqui. Isso aqui, ele é o caldo da cereja. Ele já tem um saborzinho adocicado. Então, eu vou colocar só um pouquinho. Para quê? Porque eu quero trabalhar com um pouco de cor. E ele já tem um toque adocicado. Agora vem a parte do braço. Posso usar uma batedeira? Posso usar a batedeira. Mas eu quero utilizar aqui um fouet, né? Vai que lá na tua casa, nesse momento ali, ou no dia que tu for fazer, falte luz. E aí? Ó, se vocês forem ver, já ficou um pouco rosa, né? Então, essa aqui vai ter o sabor da cereja, que vai ser um termo mais decorativo. Mas como eu vou colocar, como eu coloquei o suco da cereja aqui, eu vou colocar uma cereja por cima também pra gente fazer de decoração. Agora vem a parte da força e da paciência, ó. A gente quer fazer um creme chantilly, um ponto firme para colocar numa manga de confeitar. Aqui é um trabalhozinho um pouco pesado, mas nem tanto. A gente logo chega lá, tá vendo? Tá bem líquido. A gente quer que ele fique bem firme depois. Pode cortar, Lucas. E agora eu vou passar sufoco aqui. Tá, pessoal? Então aqui, ó. O ponto tá firme. Eu quero um pouquinho mais firme. Que eu vou colocar numa manga de confeitar. E finalizar a nossa torta de maçã, ó. Se não tem o fouet, pode usar a batedeira. Eu quis fazer aqui no fouet para passar um pouco mais de trabalho. Ó, feito isso. Estão vendo aqui? Ficou nesse tom aqui, porque, como eu disse para vocês, eu utilizei um pouquinho do caldo da cereja. Ó, tenho aqui então a manga. Já tem um bico pitanga ali para ficar um trabalho mais bonito. Isso aqui volta para a geladeira, porque com o calor ele pode desandar, pode se derreter todo. E chantilly ele é delicado. Quanto mais toca, passa o calor das mãos e ele dá uma leve desestabilizada. Ó, coloquei aqui já, tirar o ar. Vou pegar mais um pratinho aqui e geladeira. Agora eu já pego a nossa massa. Isso aqui eu deixo de cantinho. Ó, a maçã já está ok, já está cozida, vai voltar para o forno, vai para o forno, e aí a gente, tá quente. Ó, a nossa massa que ficou um pouco na geladeira, como eu disse, trabalhei ela com 2 sacos plásticos, que é melhor. Agora essa massa aqui nós vamos fazer o quê? Colocar na nossa torta. Vai sobrar uns espacinhos, não tem problema, é isso que a gente quer. Deixar ela bem bonitinha e bem rústica, né? Hoje tem gente falando assim, escuto de alguns alunos, quando a gente fala que é uma torta rústica, mas não é sempre, tá, gente?
A ideia dessa torta é aqui, ó. A gente vai virando ela com as mãos para deixar ela de rústica de fato, certo? Ah, não tem que pincelar um ovo, gema de ovo, não precisa porque ela vai ficar por baixo, ok? Então, forno, vou ligar o nosso forno aqui. Ok. Vai para o nosso forno, então. Linha Venâncio, também presente nesse festival de gastronomia. Ok. Certo, pessoal? Então, a nossa tartatã, torta de maçã, está no forno. Vai ficar 20 minutos a 180 graus. Em casa, pode demorar um pouquinho mais, porque essa linha de forno é um forno profissional. Um forno para cozinha mesmo, profissional, tá, gente? Em casa, quem tem um desse, beleza. Se não, pode ser forno elétrico, forno convencional, em torno de 25 a 30 minutos. Temperatura 180 a 190 graus. Pessoal, então passou aqui os 20 minutinhos. Como eu falei, esse é um forno profissional. Nós vamos tirar a nossa torta do forno. Lembrando, como a frigideira foi para o forno, ela está quente. O cabo dela está muito quente. Então aqui temos a nossa tartatã, a torta de maçã invertida. Por quê? Porque a massa, como eu falei, a história dessa torta foi de uma confeiteira, uma cozinheira, que fez de forma, na correria errada, colocou por cima e mandou para o forno. No que nós vamos virar, vai ficar os gomos da maçã por cima da torta. Agora, com muito cuidado, eu vou pegar um prato grande aqui embaixo. Vou pegar este aqui. Pra gente virar a nossa torta. Depois eu vou fazer a decoração, a finalização no outro prato, certo? Então aqui, ó, com muito cuidado, a gente segura o prato com força e vira a nossa torta. Agora que são elas, tá? Vou tirar essa luz que é melhor. Tem só um cortinho ali. Tá, pessoal? Então aqui, ó, virei com cuidado e levanto a nossa frigideira. Temos aqui a nossa tartatã, uma torta francesa com maçã caramelada e uma massa sucré, a vulgo massa podre, com bastante açúcar, manteiga, farinha e tudo mais. Gente, aqui ainda vou fazer a finalização do prato, mas como eu disse, tu pode pegar um sorvete de creme, chocolate do teu gosto e servir por cima. Ou um chantilly, como eu fiz ali. Eu usei um chantilly, a nata, batida com a calda da nossa cereja em conserva. Temos aqui uma cereja em conserva, né? E uma cereja fresca também, tá? Que eu vou colocar porque fica bonito, uma finalização bacana e é sempre pessoal. Vou trabalhar também com as flores comestíveis, né? Lembrando que o nosso festival de gastronomia é do produtor à mesa, então temos também aqui as flores comestíveis. Vou esperar esfriar só um pouquinho para poder cortar e finalizar o nosso prato. Tá, pessoal? Cortamos aqui a nossa torta. Lembrando que ela está quente, com delicadeza, com cuidado. A gente vem e coloca no prato. Ó, colocamos aqui. Fumacinha saindo. Vamos fazer o nosso prato. Certo? Como eu fiz aquele chantilly, a torta está quente, tá? Mas a ideia é essa. Assim como a gente come uma sobremesa quente com o sorvete, ele vai derreter. Então eu vou deixar para colocar por último. Eu vou escolher aqui uma flor comestível para a gente compor o nosso prato também, para ficar bonita e dar cor ao nosso prato, tá? Vamos colocar uma florzinha aqui. Vamos virar ela aqui, tá? Só pra gente trabalhar com cores, né? Vou deixar aqui, ok? Vamos
Posso pegar. Trabalhar com as duas, tá? A em conserva e a fresca que eu vou colocar por cima da nossa torta. Tá, gente? Então aqui, ó, o nosso creme chantilly gelado com o quente da torta, ele vai derreter. Essa é a nossa ideia. Mais um aqui. Ok. E a nossa cereja por cima. Temos aqui então a tartatã, torta de maçã invertida. E bom apetite. Muito obrigada a todos. Lembrando, nosso Festival de Gastronomia do dia 1º a 12 de outubro, do Produtora Mesa, 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Muito obrigada. Tenham todos um bom e excelente dia. Olá, somos Ronaldo e Gabriela, da RR Imperatriz, empresa com mais de 20 anos no mercado, criando soluções para negócios do ramo alimentício. Se você tem o sonho de construir, reformar ou levar o seu negócio ao próximo nível, nós vamos te ajudar. Ao longo dos últimos anos, nos especializamos em criar soluções para bares, restaurantes, cozinhas industriais, cafés, hotéis e supermercados. Visamos, entregamos materiais e projetos de qualidade voltados para o melhor custo-benefício. Quer saber mais? Visite nosso site.